Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Livro do Deuteronômio, capítulo de número 28. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1 em diante. Quem achou, diga amém. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Até o versículo de número 9. Podeis sentar, meus irmãos. Quero assim agradecer a confiança do meu pastor presidente, por hoje estar trazendo aqui algo para a Santa Igreja, aonde nós sabemos que toda sexta-feira o nosso pastor está trazendo uma palavra doutrinária para a sua igreja. Eu quero assim agradecer a confiança do meu pastor por me confiar esta tão grande honra de trazer uma palavra para a sua igreja. Amém? Também nosso companheiro, pastor Josué Moraes, que está aqui nesse auxílio ao pastor presidente, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu creio que vocês têm assim o costume de estar com a Bíblia aberta. Quando eu meditei nesse texto, eu me alegrei de maneira extraordinária. Trazer uma palavra de ensino no Antigo Testamento, nós temos que ter o cuidado, porque alguns assim questionam a questão da cultura e costume, mas nós não podemos, não é verdade, e somos cientes disso, de aplicar a cultura e o costume do povo hebreu, porque nós somos o novo Israel de Deus, a nova aliança. Mas o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele tem princípios, e princípios, ele pode ser falado, é isso, ou pode ser dito, e veio desde a existência da humanidade. E nesse capítulo de número 28 de Deuteronômio, há um princípio aqui extraordinário, que é o princípio da obediência. E pela graça de Deus, eu coloquei um tema dizendo assim, na orientação do Espírito Santo de Deus, os benefícios da obediência. Porque esse texto ele é riquíssimo, de maneira tal que, se você estudar a história de Israel,
você vai ver que o povo era um povo oscilante na obediência a Deus. E sempre Deus usava nações inimigas que os cercavam para sitiá-los, para assim bombardeá-los, pressioná-los de maneira emocional, psicológica ou até bélica também, a gente pode dizer assim, para que o povo viesse ao arrependimento e se humilhasse e voltasse ao trilho da obediência. E no livro de Deuteronômio, quando o povo estava na planície do rio, ali perto para atravessar o rio Jordão e receber a bênção, a promessa de Deus ser cumprida, o povo iria entrar na terra de Canaã, uma terra onde manava leite e mel. Moisés, ele repartindo a bênção para as tribos, ele não podia deixar de trazer à memória ao povo mais uma vez a ordenância e o princípio da obediência a Deus, para que o povo continuasse sendo abençoado por Deus, porque é um princípio da parte de Deus de maneira linda, para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós temos que continuar no caminho da obediência, para que as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, os cuidados de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus permaneça sobre a nossa vida no continuar da nossa existência. E Moisés, ele trouxe de maneira tremenda e extraordinária, lembrando ao povo: olha, estou aqui repartindo com a orientação de Deus as bênçãos de cada tribo, e vocês vão entrar na terra prometida que Deus a prometeu, mas vocês não podem se esquecer de continuar obedecendo ao Senhor Deus. E o maior exemplo de obediência é Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de obediência para as nossas vidas no dia de hoje. O Filho de Deus, você pode acompanhar comigo, no escritor Anônimos aos Hebreus. Olha o exemplo de obediência de Jesus Cristo que serve para nós nesses dias. Ele é o exemplo principal de obediência. Escritor Anônimos aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8 ao 9. Veja que coisa linda a Bíblia registra, veja que coisa extraordinária. Capítulo 5, versículo de número 8 ao 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, para todos os que lhes obedecem. Veja que coisa linda, ele foi o exemplo de obediência a ser direcionado, a ser oferecido pelo seu Pai na cruz do Calvário, para que eu e você obtivessem a salvação. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, ou seja, nós temos um modelo de obediência para que as bênçãos de Deus continuem sobre as nossas vidas. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. A salvação aqui é a salvação eterna. Aqueles que continuam andando no princípio da obediência, servindo ao Senhor com alegria,
a trombeta vai tocar, e aqueles que andam na obediência, além de ser abençoado por Deus aqui na terra por andar em obediência, desfruta das bênçãos aqui na terra, e no final de tudo vai ser, aleluia, abençoado com as bênçãos celestiais. Isso é glorioso, minha querida igreja. Isto é extraordinário. Vale a pena ser obediente a Deus. O crente que é obediente a Deus, ele anda na contramão deste mundo, desse sistema desobediente aí do mundo. É por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é verdade? E outro exemplo de obediência do nosso Deus, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha que coisa linda. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 8. Olha que coisa maravilhosa e extraordinária. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, outras tradução, despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quem pode dar glória a Jesus? Ele se desfez, obedeceu como filho, em forma de homem, se desfez da sua glória e obedeceu, e se ofereceu a uma morte horrenda, uma morte de cruz. Mas essa obediência de morte de cruz gerou para nós, todos aqueles que crerem pela fé, gerou para nós a salvação eterna. E todo aquele que crê e confessa a Cristo como único e suficiente Salvador, é lavado pelo seu sangue carmesim, recebe o selo da salvação, recebe a autoridade de filho, mas para alcançar a glória, tem que permanecer no caminho da obediência para alcançar a salvação eterna. Quem acredita assim, dê glória para Jesus. Por quê? Porque quando a gente obedece, nós recebemos a bênção de Deus de maneira tal na nossa vida. Porque aquele que obedece, ele é abençoado de maneira tal, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. No meio do arraial do nosso meio, a gente sabe, oscilações. Às vezes, encontra-se alguém, no sentido da palavra, obediência, permita-me, frustrações. Às vezes, ora tanto, porque o segredo não é orar somente muito, mas é orar e andar em obediência para não perder o sacrifício da oração, porque se ora muito e não obedece, é sacrifício de tolo. Por quê? Porque nós temos que ter a obediência, é o princípio da parte de Deus, para que a gente possa alcançar as suas bênçãos, para que a bênção dele venha e nos alcance. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jesus, ele foi o exemplo da obediência, e um exemplo extraordinário, ainda com o exemplo de Cristo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número
19, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 19. Olha o que é que diz. Vamos ler o 18 para ficar mais assim completo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, olha que coisa linda, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Quem foi esse um? Jesus Cristo, o modelo de obediência para a sua igreja que somos nós hoje. Oh, que maravilha! Isso é lindo, isso é extraordinário. Veja que interessante, ainda falando na questão de obediência, trazendo como Cristo como exemplo. Olha o que ele diz depois do sermão do monte sobre a obediência, quando ele traz aquele discurso extraordinário das bem-aventuranças. Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo por Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 ao 27. Depois daquele discurso extraordinário do Sermão do Monte da Bem-aventurança, Jesus, ele é magnífico, ele é um pedagogo extraordinário. Não poderia deixar de terminar com esses textos aqui. Veja que coisa linda, ele traz todo o ensinamento do Sermão do Monte. Aí o versículo de número 7 do capítulo 24, ele diz assim: não tem a palavra explícita ou totalmente dita sobre assim a palavra obediência, mas a prática, não é isso? A prática do ensinamento dá um sentido de obediência. Veja que interessante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, dá um entendimento de quê? Um sentido de quê? De obediência, entendeu? Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele traz sobre figuras as tentações da vida, as perseguições, os abalos, as guerras, as lutas, e desceu a chuva, e correram os rios, como a linguagem figurada, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem obedece, quem pratica a palavra, quem anda em obediência nos ensinamentos do Senhor, sopra o vento, correm os rios, vem o abalo, as estruturas da gente pode até se abalar, mas quem anda em obediência, a casa fica de pé, você fica firme e o nome do Senhor é glorificado. Quem acredita assim, levante a mão e dê glória para Jesus, porque você é praticante, porque você escuta, é não só ouvinte, mas você pratica, obedece aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Veja que é dois grupos de pessoas, os dois ouvem, mas só um que pratica. Não é interessante? E ele é um modelo de exemplo. Jesus é um modelo da obediência. Glória ao nome de Jesus. Olha o versículo de número 26, que coisa linda. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumprem, ou seja, não obedecem, não andam em obediência, não a pratica,
compará-lo-ei ao homem insensato, outras traduções, irresponsáveis, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí olha que coisa linda, aí ele traz o exemplo de novo, uma figura de linguagem sobre as tentações, as pelejas, as guerras. Aí ele figura de novo Jesus e diz assim: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua, porque ouviu, mas não praticou. Que nós sejamos a verdadeira igreja do Senhor sempre, estejamos aqui nos domingos, estejamos aqui nas doutrinas, e o Espírito Santo de Deus usando o nosso pastor, que não sejamos somente ouvintes, mas que escutamos e a palavra de Deus desça ao nosso coração, porque desceu ao nosso coração. Coração é o sentimento íntimo onde saem a todas as saídas da vida, as volições, as decisões, que a gente possa colocar no coração a palavra e ser praticante, obediente, dia após dia, para que aonde nós formos, a bênção de Deus continuada de maneira linda possa nos seguir, e aonde a gente colocar a planta do nosso pé, eu e você ser bênção para aqueles que nos arrodeiam. Quem acredita assim, dê glória para Jesus. Eu sei que não pode tocar, mas se você quiser, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: devemos sempre praticar o princípio da obediência. Glória a Jesus. Só para memorizar. E no versículo de número 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Isto é lindo, queridos, porque eu trouxe essa passagem do Novo Testamento primeiro, para que a gente vá para o Antigo, para que você não confunda, dizer assim, trazer ensinamentos no Antigo Testamento, porque ali tem costumes e culturas que não podem se aplicar à igreja de hoje, e você está certíssimo. Agora, princípios vale do Antigo Testamento ao Novo, não tem isso não. Então aqui é o princípio da obediência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha que coisa linda, nós podemos citar Isaac, o filho de Abraão. Gênesis, capítulo de número 26. Olha que coisa linda. Os benefícios da obediência. Livro do Gênesis, capítulo de número 26. Olha que maravilha. Verso de número 1. Veja que exemplo. E havia fome na terra. Essa já era a segunda fome, conforme Gênesis 12, se não me falha a memória, que teve a primeira fome quando o seu pai desceu para a terra do Egito, e Deus assim a permitiu. Olha, capítulo 26 de Gênesis, versículo de número 1. Olha o que é que diz. E havia fome naquela terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Deus sabia o que tinha o propósito, as intenções do coração de Isaque. E o Senhor, olha, apareceu e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. Você só vai ser um passageiro, você vai só passar um tempo aqui. Peregrina nessa terra,
Qual é a garantia, Senhor, se eu te obedecer? Qual é a garantia? E serei contigo. Senhor, se eu obedecer, tu vai ser comigo. E ainda tem mais, Isaac. Eu te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E tome mais garantia: e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e te darei a tua semente todas as sementes da terra, e em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra. Porquanto tem uma condição, Isaac: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aí o que é que diz o versículo 7? Assim habitou Isaac em Gerar. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? O instinto de Isaac era um instinto natural, de sobrevivência. O Egito, o rio Nilo, o rio que você poderia amparar a sua família, fazer plantações, regar com as águas do rio Nilo para ter alimento para os gados e a sua família. Um instinto de sobrevivência normal, natural, mas é Deus quem cuida do crente obediente. Você pode estar na terra seca, a fome pode ser grande, o estreito pode ser terrível, mas quando Deus disser para você, não vá, obedeça a Ele, que Ele vai cuidar de você. Ainda que você esteja em Gerar e possa até pensar no Egito, no rio Nilo, nas palmeiras, no rio, que poderia lhe oferecer muita coisa, mas Deus está dizendo assim: me obedeça, que eu cuido de você em meio ao deserto, eu vou fazer prosperar. Quem acredita assim, dê glória para Jesus. Quando se obedece e se você ler em casa mais adiante, você vai ver que ele plantou no mesmo ano colheu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, que Jesus maravilhoso! Quem obedece experimenta coisas extraordinárias da parte de Deus. Quem obedece, oh queridos, anda com a visão do céu aqui na terra. Quem obedece, ainda que alguém esteja ao seu redor sem a visão, que não obedece e possa dizer assim: vai dar errado, não vai dar certo, vai morrer, já acabou, não vai dar certo, esse negócio não anda para frente. Mas quem está no caminho da obediência, é Deus que está no controle da tua vida e está dizendo: vai dar certo, vai colher, vai prosperar, sou eu que abençoo, eu conheço o teu coração, anda na minha presença, porque eu irei fazer milagre. Quem acredita assim, deu glória para Jesus. Por favor, eu sou assim mesmo, permita-me, vamos compartilhar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: obedeça a voz de Deus. Diga assim: ainda que pareça uma coisa sem sentido. Diga assim: mas Deus nunca faz coisas ou promete coisas sem sentido. Oh, você está entendendo? Oh, quem obedece, às vezes Deus fala coisas absurdas que a nossa mente não compreende na hora, mas vai entender depois, porque Ele é aquele que realiza e faz coisas extraordinárias. Ande na obediência. Isso é lindo. Tá certo, pastor? O senhor deu uma volta assim, ou evangelista, perdão. O senhor deu uma volta assim,
Agora, e o capítulo de número 28 de Deuteronômio? Vamos lá. É para que você entenda que obediência é princípio, não é costume e nem cultura. Tá certo? E o exemplo do Novo Testamento, da Nova Aliança, é Cristo. Mas a obediência é de Gênesis a Apocalipse. É princípio. Tá certo, queridos? No capítulo de número 28, antes do povo entrar, isso é maravilhoso. Vem Moisés falando para o povo, isso aqui é lindo. Isso aqui é extraordinário. Verso 1 diz assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus vai fazer o quê? Te exaltará sobre todas as da terra. Olha, Israel, tu vai ficar em destaque sobre todas as nações da terra. Eu, o Senhor, lhe deixarei em destaque. Permita-me, por favor, eu achei interessante a linguagem viva, a Bíblia viva. Veja que interessante, a aplicação dela é bem pessoal. Gênesis, capítulo de número 28. Permita-me, por favor. É porque a minha mente, ela não decora bem. Deuteronômio 28. Aí por isso que eu trouxe ela. Permita-me, queridos, por favor, tá certo? Para eu não errar, por isso que eu trouxe. Veja, Deuteronômio, capítulo de número 28, da tradução viva. Olha que coisa linda, o que é que diz. Olha como diz a tradução viva: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e a todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra, e as bênçãos virão sobre vocês, e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, seu Deus. Você pode dar glória a Deus? Se vocês... Quem é aqui o novo Israel de Deus da nova aliança? Levante a mão e dê glória para Jesus. Pronto. Esta bênção aqui vale até hoje sobre nós. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Esta bênção vale até hoje sobre nós. Olha o que é que diz o texto ainda mais adiante: e todas estas bênçãos virão sobre ti. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Agora tem uma condição: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Olha que coisa linda. Partindo da palavra de Deus, aquele que obedece e aquela que obedece não precisa correr atrás da bênção. Olhe para cá, por favor. Aquele que obedece, aquela que obedece, não precisa correr atrás da bênção. O Deus da bênção diz assim: olha a minha serva, olha o meu servo, está andando em obediência, vai lá e alcança ela. O que é que você quer dizer isso, pastor? É tu trabalhando sem se preocupar, sendo crente fiel, indo para a faculdade, para o curso, para a igreja, fazendo a obra do Senhor, e Deus dizendo assim: vai lá, bênção, alcança ele, alcança ela. E daqui a pouco tu está fazendo culto de ação de graça, agradecendo a Deus. Quem acredita assim, deu glória para Jesus. Quem obedece não precisa correr atrás da bênção. Atrás da bênção. O dono da bênção dá ordem. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nesta noite. Ele te conhece e te vê. O melhor relatório é do dono da bênção. Oh, glória. Alguém pode até dizer: não merece, não merece, eu conheço.
Mas quem conhece tudo é o dono da bênção. E quando alguém diz ao contrário, ele diz: o meu relatório é diferente. Vai lá, benção, agarra ela, pega ele e abençoa. Elabarachora becamarras. Echo camanaia sobrevorigo da raça. Oh, que Deus grande. Aleluia. Glória. Oh, glória. Echo camana gadassura becamarras. Oh, como Jesus está aqui e está dizendo para a sua igreja hoje: a minha bênção está disponível sobre vocês. Agora a chave do segredo é a obediência. A obediência abre a mão do dono da bênção. Oh, que coisa maravilhosa! O Senhor, Ele é aquele que nos abençoa nesta noite. Oh, que Jesus maravilhoso, que Jesus extraordinário é este nosso. Glória a Jesus. E o interessante, todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Você não precisa correr atrás da bênção. O dono da bênção diz assim: alcança ele, alcança ela. Bendito serás na tua cidade, e bendito serás no campo. Serás uma bênção aonde tu entrares, aonde tu fores, seja na zona rural ou na cidade, será uma bênção. Versículo 4: bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Por favor. Oh, glória. Por favor. Vamos compartilhar, porque isso é lindo. Diga assim para quem está do seu lado, por favor. Diga assim: Deus cuidou de você. Diga assim: não deixou faltar nada em meio à pandemia. E quando passar, Ele vai continuar cuidando de você. Quem acredita, levante a mão e dê glória para Jesus. Está faltando, Senhor, está faltando não. Chegou um irmão e tome uma cesta. É para camanaga, soribicama. O que foi isso? Deus mandou eu vir aqui. Por quê? Porque tu anda em obediência. E o dono da bênção deu a ordem. Ai de mim, se eu não viesse. Sobre eita, que Deus grande. Oh Jesus, tu és terrível. Oh glória. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Não te preocupa não. Vai mendigar o pão não, porque tu me obedece. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará o inimigo que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Aí, versículo 8, olha que coisa linda. De novo a expressão do 2. O Senhor mandará. Olhe, o versículo 2, ele dá a ordem para que a bênção alcance. Agora, o interessante, isso é lindo, né? Olha, o Senhor mandará, a bênção vai te alcançar, por ordem dele, e ele vai dizer assim: olha, tu alcança ele, alcança ela, mas fica aí. Versículo de número 8: o Senhor mandará
Que a bênção esteja contigo, diga glória a Deus, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão. Dá para levantar a mão e dar glória para Jesus? Seja em qualquer parte, profissional ou espiritual, se tu obedeces, aonde tu colocares a tua mão, aonde tu chegar, Jeová vai fazer prosperar, prosperar, prosperar. O patrão ímpio não entende isso. Tu entrasse numa firma, numa empresa, ou um trabalho temporário, quem sabe tu estás no teste, mas tu estás lá, e por causa de ti, Jeová está abençoando, abençoando, abençoando. E alguém pode até não estar entendendo, é porque ele deu ordem para que a bênção não só te alcançasse, mas que ela esteja contigo. E aonde tu colocar a planta do teu pé, ou a palma da tua mão, o que tu fizer vai crescer, vai crescer, vai crescer. Oh glória, oh glória. É chocama nagada sobre becama sobre. Oh que Deus grande. Oh que Deus grande. Oh que Deus grande. Pode enviar o crente obediente para onde for. Pode colocar ele no meio da caatinga. Pode colocar ele por trás do deserto. Mas quem obedece, ele e ela chega. Jeová, o dono da bênção, diz assim: cheguei também. Vou fazer prosperar. Quem acredita? Quem acredita? Agora é o modelo. Tem que obedecer. Se não obedecer, eu rejeito. E é verdade. Poderia citar vários exemplos, mas vamos ver o de Saul, por favor, que já está chegando a minha hora. A ordem de Deus para Saul. Deus deu uma ordem através de Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 1 ao 3. 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 1 ao 3. Não se esqueça, diga assim comigo: os benefícios, diga mais forte, os benefícios da obediência. Primeiro ponto, trazendo o exemplo de Saul como desobediente. A ordem foi dada de Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 1 ao 3. Então disse Samuel a Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, olha a ordem, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. A ordem foi dada para destruir o que? Totalmente tudo que tiver. E não lhe perdoes. E não lhe perdoes. Olha a ordem de Deus. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Diga assim comigo, por favor: a ordem foi dada para aniquilar totalmente. Não era para sobrar nada. A ordem
foi dada. Veja que coisa tremenda. Segundo ponto, 1 Samuel, capítulo de número 15, verso 4 ao 9, a desobediência de Saul. A desobediência de Saul. Capítulo 15 de Samuel, verso 4. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Glória a Jesus. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Verso 7, acompanha aí. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Olha o versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Veja que coisa terrível, ele desobedeceu. O que foi que Deus disse? Destrua tudo totalmente, aniquile tudo, do animal ao adulto. Aí veja o terceiro ponto, a consequência da desobediência de Saul. Capítulo 15, versículo 10. Veja o que é que diz. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Acompanhe o texto, por favor. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Além de desobedecer, mentiu. O que foi que ele disse? Executei a palavra do Senhor. Deus não quer que ele obedeça em partes, ele quer que ele obedeça por completo. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Versículo 14. Então disse Samuel, o homem de Deus: que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas. Diga assim comigo, por favor: misericórdia. Não transfira a sua responsabilidade para outras pessoas. Ou não queira justificar a sua desobediência com a desobediência de alguém. Não, aconteceu assim comigo, eu não fiz, mas e fulano? Pare com isso.
Porque a igreja, como modelo de obediência de Cristo, ela é diferente. Ainda que falhe, não obedeça, mas não fica apontando ninguém para justificar a sua desobediência. Ela se humilha, volta ao primeiro amor e diz assim: estou aqui, Senhor, para receber as tuas bênçãos de novo. Quem acredita assim, dê glória para Jesus. Se Deus te colocar na frente de algo, de um trabalho, seja obediente, seja crente, que Deus vai te abençoar do jeito que Ele está te forjando com o Espírito Santo dEle. Diga glória a Deus. Não tente agradar a ninguém, não tente agradar a massa, seja crente e obediente ao dono da obra e ao dono deste reino. Sabe por quê? Porque é melhor agradar o dono do céu. Entenda, eu estou falando no sentido da obediência. Devemos ser agradáveis com os homens aqui na terra, mas eu estou falando no sentido de obediência. É melhor estar agradando e obedecendo lá e parecer que está tudo certinho aqui, e quando a gente precisar da bênção, o céu está trancado. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Ainda que alguém possa olhar assim para mim, mas eu obedecendo à vontade do dono da bênção, isso é o que vale. Sabe por quê? É Ele que me garante e que te garante. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vou terminar, viu, pastor Josué? Vou encerrar. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste posto por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Para a gente adiantar um pouco, para encerrar, versículo 22 em diante do capítulo 15 de 1 Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer, eis que o obedecer, eis que o obedecer, eis que o obedecer, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar glória a Deus? Esse é um modelo de exemplo. Vou encerrar agora. Volte para Deuteronômio 28, capítulo 28, por favor. E versículo 9: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo o nome do Senhor. Glória a Jesus. E terão temor de ti. Quem pode dizer amém? E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Aí, olha que coisa linda, olha o que o Senhor, Ele está falando. Vou encerrar com esse versículo agora. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Onde é o bom tesouro? O céu. Para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quem pode levantar a mão e dar um glória para Jesus? O segredo é obedecer. Se obedecer, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Mais uma vez, quem crer nesta palavra e que é assim, levante a mão e dê glória para Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.